Flamengo próximo de receber valor milionário. Thiago Maia responde torcedor no Twitter. Gabigol promete também fazer o seu melhor dentro de campo e não responder a críticas. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã quase tarde de terça-feira, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meu querido e minha querida, você que não é inscrito no canal, se inscreva no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, deixe o seu like, faça um comentário, acione o sino da notificação e compartilhe os nossos conteúdos. Tudo isso para vocês é inteiramente de graça, mas para nós, muitíssimo importante para o crescimento do canal Paraquedista Rubro-Negro. E sobre a promoção da camisa, eu falo no final desse vídeo. Quero pedir desculpas também pelo vídeo estar saindo tardiamente. Tive um problema na edição, tive que refazer o vídeo. Então, sigamos aqui para as notícias, né? Flamengo está aí próximo de receber valor milionário graças a um ex-atleta aí que jogou no Flamengo, né? Que é Pablo Mari. Pablo Mari deixou o Flamengo após o ano histórico aí de 2019, com títulos da Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que ganhou sem entrar em campo, né? Apesar dos 3 anos de saída aí do zagueiro, o Flamengo está próximo de garantir um valor milionário graças ao espanhol, por conta de uma cláusula contratual. Caso o time do atleta, o Monza da Itália, não seja rebaixado no campeonato italiano, o Flamengo aí tem direito a parte do dinheiro envolvido na negociação com Arsenal. Ele é do Arsenal, está emprestado aí para o Monza da Itália, né? No acordo entre ingleses e italiano, o Arsenal emprestou o Pablo Mari por uma temporada. E se permanecer na Série A, o Monza tem a obrigação de compra pelo zagueiro por 5 milhões de euros, cerca aí de 27 milhões de reais na cotação atual. E o Flamengo tem direito a 40% da fatia desse bolo, né? Da venda aí do jogador, ou seja, 2 milhões de euros, cerca de 11 milhões de reais. É mais dinheiro entrando para os cofres do rubro-negro. Então, é uma boa notícia, porque o Monza com certeza não vai cair e esse dinheiro aí vai cair no Pix do Flamengo. Então, seguindo aqui para outra notícia, mudando de assunto, Flamengo estuda a proposta por lateral direito do clube espanhol. Menos de 3 meses aí para a abertura da próxima janela de transferência, né? O Flamengo observa aí Ian Couto, o lateral direito que pertence ao grupo City e atua aí por empréstimo no Girona da Espanha. Porém, tem sempre aquele porém, né? Para apresentar a proposta oficial, né? O Flamengo aí aguarda a resposta de outro time do Brasil, que é o Bahia. Exatamente isso aí. O Bahia. Isso porque existe um acordo chamado Política de Prioridade entre times que fazem parte do mesmo grupo. Ou seja, para contratar o jovem atleta só em caso de um sim do clube baiano. Ou seja, com a permissão do Bahia para o Flamengo contratar o jovem lateral, né? Então, vamos aguardar aí para ver qual vai ser o desfecho, porque o Bahia pertence também ao Grupo City, não o Flamengo. O Bahia pertence ao Grupo City. Então, a prioridade de compra é para o clube baiano, né? Então, seguindo aqui para outra notícia, mudando de assunto, é sobre o Bruno Henrique. Todos os meus colegas trouxeram ontem, eu só trouxe no Shots, né? Com tendinite no joelho, o Bruno Henrique desfalca o Flamengo por um novo período. A ausência de Bruno Henrique aí nos últimos 2 jogos do Flamengo tem a ver com uma tendinite no joelho direito após entrar em campo diante do Coritiba, no Maracanã. O atacante começou a sentir dores no local e ao longo da última semana o problema foi constatado. Por isso aí o Flamengo deve recuar na utilização do atacante na temporada. É possível que Bruno Henrique aí retorne aos gramados, ou seja pelo menos relacionado no Flamengo aí no jogo contra o Botafogo pela 3ª rodada que acontece no domingo. No entanto, tudo vai depender muito de como ele vai se comportar nos treinamentos ao longo dessa semana aí, né? Então, se não for pela Liga Nacional, se não for pelo Campeonato Brasileiro, a volta de Bruno Henrique aí pode ser diante do Racing pela Libertadores da América. Lembrando que o Flamengo está treinando hoje lá no CT Ninho do Urubu. Quando vocês estiverem assistindo esse vídeo aqui, com certeza Jorge Sampaoli já estará lá
arrancando o couro dos jogadores e tem que fazer isso mesmo para que eles possam recuperar o condicionamento físico, que ainda está deixando muito a desejar. Eu espero que nesse curto período aí ele consiga modificar um pouco esse quadro horrível que nós temos visto dentro de campo. O time estava bem arrumado, né, como contra o Internacional, já falei isso, outros também já falaram, estava bem postado, porém deixou a desejar na parte física ainda. E dois lances bobos ali, dois laterais, o Internacional foi e virou para cima do Flamengo. Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Vamos falar agora sobre Thiago Maia. Thiago Maia aí fez promessa para a torcida após responder crítica nas redes sociais. Lembra que os torcedores vieram nas redes sociais aí outro dia, zoando ele, que ele recua muito a bola para o goleiro, toca muito a bola para trás. Né? E ele mostrou uns vídeos aí mostrando outras jogadas dele, ele saindo com a bola, ele tocando para frente, ele fazendo lançamento. Só que dessa vez aí ele foi mais acomedido na sua resposta e reconheceu, teve a hombridade de reconhecer que não está bem. Então, assim, um rubro-negro, né, um flamenguista como nós, fez a cobrança no Twitter, logo após o jogo aí contra o Internacional, em que Thiago Maia não foi bem. Estava andando dentro de campo, passeando. Era um espectador VIP, estava assistindo o jogo de dentro do campo. E o volante aí confirmou que vive um mau momento pelo clube e fez promessa aí para nós, flamenguistas. Thiago Maia disse o seguinte, abre aspas, concordo muito contigo, viu, irmão? Nem eu estou entendendo, mas vou melhorar como já prometi uma vez e vou voltar a jogar em alto nível, porque sei que esse Thiago de hoje está bem longe de 2022. Prometo e vou voltar bem, fecha aspas aí, e disse Deus te abençoe para o torcedor, né? Então, espero que realmente ele cumpra a promessa dele e venha bem, mas eu postei o vídeo aí ontem do treino do Flamengo. Logo mais à noite também estarei postando um novo vídeo do treino de hoje, da parte da manhã do Flamengo. E o Eric Pulgar aí já está fazendo um trabalho de transição, trabalhando com bola, e o técnico já disse que conta muito com ele para essa temporada, né? Então, seguindo aqui, vamos mudar de assunto, falar sobre joia do Flamengo, que é acompanhado por Arsenal e mais dois clubes da Premier League. Nós já sabemos muito bem de quem se trata, né? O garoto aí do Ninho com mais espaço no elenco profissional na atual temporada, Matheus França, tem sido observado com atenção por três clubes da Premier League. Trata-se de Arsenal, Newcastle e Crystal Palace. O Flamengo, inclusive, aí já recusou ofertas pelo jovem, né, na última janela de transferência no início do ano. A expectativa é de que novas propostas sejam oficializadas aí na próxima janela de transferência a partir de junho. O Flamengo, né, paciente, segue no aguardo de uma proposta aí superior a 100 milhões de reais, sabendo que a multa rescisória do jovem é de 200 milhões de euros, cerca de 1 milhão de reais. É muita grana, é grana a dar de pau. Eu acho que sair aí por 100, 150 milhões tá barato, em vista da multa rescisória dele, mas eu acho que o Flamengo vai tentar segurá-lo ao máximo e mantê-lo no elenco ainda nessa temporada de 2023, né? Então aí, na última quarta-feira, no jogo contra o Nublense, vocês lembram muito bem que eu trouxe no canal, pela Libertadores aí, o Maracanã recebeu representantes do Crystal Palace. O clube inglês aí tem como proprietário John Textor, né? O investidor aí do Botafogo e do Lyon, né, da França, e grande admirador do futebol do garoto, do Ninho do Urubu, e quer contratá-lo. Sabemos que Rodolfo Landim e John Textor, eles têm uma amizade particular fora das administrações dos seus clubes. Então, isso aí pode se vir a facilitar e ajudar nessa negociação futura. Nós sabemos que João Gomes, antes de ir para o Wolverhampton da Inglaterra, já tinha palavrado com o clube. O John Textor entrou no circuito, chegou a ir até nas dependências do Ninho do Urubu para poder conversar diretamente com o João Gomes. Mas João Gomes, um homem de palavra, um excelente profissional, ele queria também jogar na Champions League, né? E manteve a sua palavra e foi para o Newcastle, que até ofereceu aí, o Wolverhampton, desculpa, que ofereceu até um valor maior, uma compensação aí para o Flamengo. Então, mudando aqui de assunto, né? Vamos falar de Davi Luiz, que treinou com o grupo e tem retorno
ao Flamengo programado. Antes de continuar falando aqui sobre essa matéria, eu acabei de responder aí um inscrito no canal, que eu fiz, como eu falei, eu postei o vídeo do treino de ontem. Ele falou assim, boa notícia, Davi Luiz voltar a treinar? Aí botou o ponto de interrogação, né? Brincadeira, né? Assim, realmente o Davi Luiz não vem num bom momento. Então, eu vou seguir aqui com essa matéria. Davi Luiz, né, foi desfalque aí contra o Internacional e o zagueiro, né, ainda não deve ser relacionado por Jorge Sampaoli para a partida contra o Maringá nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. O defensor do Flamengo aí segue programação especial por conta de dores na coxa direita e tem volta programada para o clássico com o Botafogo no próximo domingo aí pelo Campeonato Brasileiro. As dores no local tiraram Davi do jogo contra o Coritiba no dia 16 na estreia da Série A. E contra o Nublense do Chile pela Libertadores, ele teve até em campo, mas voltou a ser baixa contra o Colorado. Segundo aí o clube, o atleta segue programação de controle de carga no Ninho do Urubu, com desempenho questionado, né? Aquilo que o inscrito no canal aí falou, né? O torcedor rubro-negro. Ele ainda segue com prestígio no departamento de futebol, né? E o zagueiro também agrada ao novo técnico do clube, que inclusive tentou contratá-lo em 2021, quando estava no comando do Olympique de Marseille, onde também jogou o Gerson, que jogou muito bem lá, e agora o técnico trouxe o futebol do Gerson, que ele tinha esquecido lá, né? O entendimento é de que Davi Luiz será importante ao longo do ano e não terá processo acelerado. Então, vai ser tudo devagarzinho, porque eles não usam aquela máquina caríssima que eles compraram aí, a laser, que está ajudando aí na recuperação do Arrascaeta, né? Que a Arrascaeta também treinou ontem, eu mostrei para vocês, ele correndo no campo, tocando na bola. Então, mudando aqui de assunto, uma coisa muito chata, é o caso da licitação do Maracanã, que já virou novela e ganhou um novo capítulo ontem, né? Segunda-feira. O Flamengo e o Fluminense aí entraram na justiça com uma petição rebatendo os argumentos do Vasco da Gama e pedindo aí a extinção do mandato de segurança do Vasco, né? No documento, o Cruz Maltino pedia a suspensão do novo termo de permissão de uso, o TPU, do estádio, e vale aí destacar que o TPU do Maracanã se encerra nessa semana e na concepção do Vasco não deve ser renovado por conta da inércia do governo do estado para julgar a licitação do estádio. Flamengo e Fluminense, por sua vez, afirmam que o rival não possui provas que possam cravar a negligência da secretaria. Em 29 páginas aí, os representantes de Flamengo e Fluminense comentaram que o Vasco da Gama visa lucro próprio para 777 Partners na situação. Além disso, frisaram que o Cruz Maltino almeja causar transtorno aos atuais administradores do estádio, né? Em virtude do não preenchimento do pressuposto processual objetivo e da flagrante necessidade da dilação probatória, confia-se na extinção desse mandato de segurança sem resolução de mérito pelo 12º artigo do documento. Cara, esse assunto está vinculando desde ontem, eu não queria nem trazer, porque eu tenho 54 anos, vou fazer 55. Desde que eu me entendo por gente, desde os 5 anos de idade que eu torço para o Flamengo. Então aí já vão quase 50 anos, né? Completo 55 agora em agosto. Eu sempre ouvi falar, em outros presidentes falar de construção de estádio próprio, principalmente em época de eleição, ou então quando o clube não está vindo bem. Aí fala-se em construção de estádio. O Vasco da Gama está errado? Não está errado. O Maracanã é do Estado, né? É um patrimônio público. Então, toda vez que ele entrar com uma ação na justiça, ele vai conseguir o direito de jogar no Maracanã. E nós vimos aí que esses excessos de jogo, como que o campo do Maracanã ficou. Inclusive, até Arthur, do Palmeiras, reclamou do estado do gramado. O Maracanã está um chiqueiro. Aí tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, Vasco, Flamengo, Fluminense jogando ali, não vai aguentar. O estádio do Maracanã, quando estava assim, em 2017, ninguém queria jogar lá. Estava abandonado, largado as traças. Aí quando o Flamengo colocou ele assim, agora todo mundo quer jogar no Maracanã. Assim é fácil. Eu sei que o Maracanã é público, mas o Flamengo investiu mais de 2 milhões para poder deixar o Maracanã apto para jogo.
Então eu não quero ficar falando muito nesse assunto não, porque isso aqui me irrita. O Vasco da Gama tem seu estádio próprio, mas é um estádio pequeno para a competição do nível de campeonato brasileiro, principalmente da Série A, que leva muitos torcedores ao estádio. É temeroso um estádio pequeno. Não estou defendendo o Vasco, não estou defendendo o Flamengo, não estou defendendo o governo do estado. A única coisa certa é que o Flamengo tem que ter o seu estádio próprio. Já ouvi falar em tijolinho, já ouvi falar em R$1 de cada torcedor, e o estádio do Maracanã não sai. Então, mudando aqui de assunto, que isso me irrita, Gabigol aí decidiu tomou uma atitude, né? E essa decisão aí agradou muito a nós torcedores. O camisa 10 aí define a sua situação, né? E mais maduro, a decisão de Gabigol é não rebater as críticas e irá responder todos os questionamentos em campo, jogando bola. É isso aí, acho que é isso que ele, não só ele, como todos os jogadores do Flamengo que não estiverem bem, não rebater a crítica, o torcedor tem que reclamar mesmo. Nós pagamos ingresso, pagamos sócio torcedor, pagamos um monte de coisa, correto? Pay-per-view para poder assistir o jogo em casa e outras cositas mais. E o jogador está com salário em dia, então ele tem que responder dentro de campo, trabalhando. E trabalhando com seriedade. Sabemos que Gabigol ele se entrega, mas ele está mal fisicamente, ele não está conseguindo dar uma arrancada de um tiro de 30 metros, ele não está bem. Então, ele tem que seguir o exemplo de Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, que foi tão criticado ao chegar no Real Madrid, e hoje é um dos grandes nomes, né, do Real Madrid. Então, parabéns Davi Luiz e Thiago Maia também, que eles voltem a jogar bem e façam para nós, torcedores, aquilo que nós queremos, que eles atuem e levem o Flamengo a vitórias. Então, mudando aqui de assunto, só para ressaltar uma coisinha aqui antes de entrar no próximo assunto, né? O comprometimento do Gabigol aí com o Flamengo, nós sabemos que é grande. E basta ele começar a fazer gols aí, como antes, que tudo voltará ao normal. Gabigol aí nos deu muitas alegrias em 2019, 2020, tem feito gols importantíssimo em decisões. Então, assim, nós não podemos execrar totalmente o jogador, pedir a saída dele do Flamengo, não. A gente tem que cobrar para que ele melhore dentro de campo. Então, seguindo aqui para o próximo assunto, encerrando ontem aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo terminou aí na 8ª posição, exatamente isso aí. Então o Flamengo tem a chance de tentar se recuperar diante aí do segundo colocado, que é o Botafogo, no jogo de domingo aí às 16 horas no Maracanã. Então, seguindo aqui, eu vou trazer para vocês a tabela atual do Campeonato Brasileiro, com Fluminense aí na liderança em primeiro lugar, Botafogo, como eu falei, em segundo com 6 pontos, Fortaleza em terceiro com 4, Palmeiras em quarto com 4, o Vasco em quinto com 4, Internacional em sexto com 4, Bragantino em sétimo com 4, Flamengo em oitavo com 3 pontos, São Paulo também em nono com 3 pontos, Goiás em décimo com 3 pontos, 11º Atlético Paranaense 3 pontos, 12º Cruzeiro 3 pontos, 13º Grêmio de Porto Alegre 3 pontos, 14º Corinthians 3 pontos, 15º Curitiba 1 ponto, Atlético Mineiro 16º aí com 1 ponto, 17º é o Santos com 1 ponto, 18º Bahia, 19º Curitiba e o 20º América Mineiro, esses três aí na zona de rebaixamento no início do Campeonato Brasileiro. Então, falar aqui sobre a camisa, né? O canal Paraquedista Rubro Negro está sorteando um manto sagrado em comemoração a ter chegado a 1.000 inscritos, que já passamos, graças a Deus e graças a vocês. Então, nós iremos aí contemplar um torcedor. Para isso, você tem que estar inscrito no canal Paraquedista Rubro Negro, se inscrever aqui no botãozinho aqui embaixo, escrito inscrever-se, entrar no link que fica fixado nos comentários dos vídeos, correto? E preencher ali aquele formulário, você estará concorrendo a essa camisa. O sorteio será no dia 10 de maio. Por que dia 10 de maio, PQD? Porque no dia 10 de maio, o Flamengo estará lançando aí o seu uniforme número 2. Então você vai poder aí escolher entre o uniforme 1 e o uniforme 2 do Flamengo. Fica a seu critério. Então, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negra!